A cidade parecia respirar devagar, como quem guarda segredos sob a pele da noite. As lâmpadas tremeluziam nas esquinas, refletiam nos vidros molhados e davam a impressão de que cada janela era uma pequena tela onde alguém assistia a própria vida passar. Eu, que antes vivia entre risos e planos de fim de semana com meu marido, aprendi a conhecer o silêncio de uma casa que ficou muda de repente. A morte dele deixou espaço demais. E eu, ainda que atenta às contas, aos horários do médico e às tarefas que se empilham, descobri que o vazio também tem cheiros. Ferro no ar após as tempestades, café que exala quando alguém ainda lembra de você, e o tremor invisível da casa quando a rua lá fora respira com passos de madrugada. Depois do acidente, as coisas tomaram um novo ritmo para mim. Não era mais só o duelo com a memória. Era a necessidade de continuar, de não deixar que o tempo me engolisse. Foi assim que apareceu o novo emprego, como uma luz que não brilhava com força, mas que cortava a treva com uma lâmina precisa. Eu começava a trabalhar à noite, em uma loja que ficava aberta até onde a cidade ainda fazia seus pequenos milagres. A entrega de pacotes, a organização dos corredores, a voz que atendia às clientes com uma paciência que só as noites sabem ensinar. E, nessa mesma noite, o mesmo taxi driver que eu já conhecia dos retornos da linha de ônibus apareceu na minha vida como alguém que, aos poucos, entrou sem pedir licença, acomodou-se na história e, sem se atrasar, tornou-se parte daquilo que eu ainda resistia a chamar de rotina. O homem que me levava para casa cada noite, o mesmo taxista com o brilho gasto nos olhos, tinha um jeito de falar que não ameaçava, mas que pesava. Um silêncio que não era ausência, era presença mussol, quase um segredo entre ele e o volante. Eu o via sair de casa com a minha presença ainda no ar, a xícara de café que eu deixava na gaveta, o vapor subindo como um par de pequenas mãos que se aquecem. Eu sempre preparava o café para ele, e ele sempre aceitava com um aceno mínimo de cabeça, quase um agradecimento que não precisava ser dito em voz alta. Ele era alguém que via, mas não falava, como se as palavras fervessem na garganta dele e tombassem no peito, sem que precisassem ser expostas. Meu marido já não estava ali para me dizer que tudo aquilo era possível. A casa, de tempos em tempos, cheirava a comida que não era a nossa, a passos de gente que não era nossa, a risos que não eram nossos. Eu mantinha a promessa de manter a vida simples, de não deixar que o mundo me engolisse sem aviso. E, no entanto, cada noite, ao subir no carro dele, eu sentia a mesma mistura de conforto e curiosidade que tem quem sabe que existe alguma coisa escondida no fundo do mapa que só pode ser revelada com uma vela acesa e sem pressa. O taxista, cujo nome eu não costumava perguntar, deixava que os gestos construíssem a figura dele para mim. Falava pouco, quase sempre apenas quando a cidade pedia por vozes. Perguntava, às vezes, como eu tinha passado o dia, se eu tinha passado as contas, se o sono vinha me visitar. Eu respondia com pequenas palavras, o mínimo necessário para manter o ritmo do ritual. Eu falava, ele ouvia com orelhas sempre abertas, e quando a porta do carro se abria na minha rua, eu saía com a cabeça cheia de lembranças, com o meu corpo exausto, mas a alma ainda atenta a qualquer sombra que pudesse se mover no vidro. Foi numa dessas noites, enquanto o motor ainda piscava como uma lâmpada instável, que o inesperado se aproximou com o jeito de quem não grita, apenas sussurra para não assustar. Eu já descia a rampa que levava ao meu portão quando percebi que ele não me acompanhava como de costume até a porta do prédio. Em vez disso, o carro parou na minha rua, o farol piscou 2 vezes e por um instante tudo ficou de cabeça para baixo dentro do meu peito. Eu não perguntei por quê. Era o tipo de pergunta que não precisa de respostas claras para nascer a verdade. Quando a cidade parece falar sozinha, tudo o que eu queria era chegar em casa, acender a luz e encontrar o silêncio do meu lar me dando abrigo. Foi então que ele virou a cabeça para mim, algo que não fazia há muito tempo, e seus olhos tiveram um brilho que eu não reconheci como felicidade, mas como aviso. O ar dentro do carro ganhou peso, como se as paredes estivessem prestes a se fechar e a distância entre o que eu via pela janela e o que eu sabia ainda fosse maior do que o meu fôlego permitia suportar. Ele não sorriu,
Não houve ironias, apenas uma firme, contida expressão de alguém que guarda segredos que não se contam, segredos que precisam de tempo para serem ditos, ou talvez para serem ouvidos pela pessoa errada no momento errado. Foi quando ele disse, com uma voz que parecia vir de longe, de uma distância que não se mede com quilômetros, mas com decisões que as pessoas tomam sem perceber: seu vizinho está observando você. Não vá para casa hoje à noite. Amanhã eu te mostro a prova. As palavras não caíram como pedras, mas pesaram como uma certeza líquida. Ele não explicou o que significava, não apontou com o dedo, nem revelou rostos escondidos atrás de cortinas. Disse apenas aquilo, de tão simples e, ao mesmo tempo, tão carregado de possibilidades sombrias, que fiquei sem fôlego, como se naquele corredor estreito do carro, entre o cheiro de café ainda quente e o tilintar tímido do painel, alguém tivesse virado o segredo para fora de mim. O silêncio que se seguiu não foi de conforto. Foi o silêncio de quem percebe que, a partir dali, há uma linha que não pode mais ser ignorada. A linha entre o que está na minha casa e o que está observando de fora, entre quem eu era e quem eu poderia vir a ser, entre a minha solidão e a história que pode me encontrar nas esquinas que não conheço. Voltei à minha rua como se atravessasse um espelho quebrado. A casa parecia mais alta, mais vazia, mais vigilante. As luzes, que caíam sobre a calçada como dedos que não cansam de tocar, apontavam para dentro da minha vida com a insistência de quem sabe onde eu escondo meus medos. Eu respirei fundo, coloquei a chave na fechadura e, ainda no corredor, escutei o som de passos que não eram meus subindo a escada. Foi o primeiro sinal de que aquele recado não era apenas um aviso, era um mapa, ainda que mal traçado, de um território que eu não sabia como navegar sem me perder. Aquilo ficou gravado em mim de uma forma que eu não esperava, não como uma ameaça, mas como uma janela entreaberta para um segredo que poderia escolher o meu destino sem que eu pedisse. Naquela noite, a cidade dormiu sobre meus ombros com uma leve pressão, lembrando-me de que o que parece nos alcançar não precisa ser monstruoso para nos derrubar. E enquanto eu tentava descrever as sensações que dançavam entre a curiosidade e o medo, percebi que a minha própria vida havia se tornado parte de uma história que precisa de tempo. Tempo para respirar, tempo para entender, tempo para decidir o que exatamente eu desejo que o dia seguinte me mostre. Se é que haverá um amanhã capaz de me receber com a mesma normalidade de antes, ou se o mundo já aceitou, sem avisos, que eu mereço algo mais sombrio, mais verdadeiro. E então, num instante que pareceu uma respiração coletiva da cidade, o carro mergulhou de volta na noite, e eu fiquei ali na sombra do portão, ouvindo o motor morrer aos poucos, como se o tempo tivesse apagado o som de qualquer outra coisa para ouvir apenas o meu coração bater mais rápido. Eu fechei a porta, segurei a maçaneta com força suficiente para sentir o metal responder sob a minha pele, e enquanto a casa se ajustava ao peso novo do segredo que me esperava do outro lado da janela, o vento trouxe o cheiro de chuva antiga, misturado ao doce amargo do café que eu deixava na gaveta ao lado da chaleira. Ali, naquele instante em que tudo parecia improvável, eu soube que aquela noite não seria apenas mais uma noite em que eu chegava tarde em casa. Se aquele aviso era uma promessa ou uma armadilha, ainda não cabia em palavras. O que importava era que, pela primeira vez desde a morte dele, eu me sentia parte de uma narrativa que não dependia de luto para existir, mas de escolhas que eu ainda não tinha feito. E, mesmo com o coração batendo como tambor distante, eu estava disposta a ouvir o que a noite ainda poderia me revelar, pois a cidade, com seus olhos de vidro e seus segredos dobrados sob a chuva, parecia sussurrar que o verdadeiro peso da vida não está apenas no que acontece, mas no que decidimos fazer a partir do momento em que alguém diz: "Você precisa saber a verdade." A cidade não dormia, apenas mudava de posição, como alguém ajustando um quadro sob a luz fria da manhã. Eu acordei no meio da noite, com o peito ainda apertado pelo peso do que o motorista dissera, como se uma porta invisível tivesse sido entreaberta dentro de mim e eu precisasse escolher entre atravessar ou fechar novamente. O café da manhã já não era apenas rituais simples para mim,
Era uma promessa de manter a memória aquecida, de manter o mundo em ordem dentro de uma casa que eu ainda não sabia se conseguiria manter sem que alguém, em segredo, a observasse como se fosse um experimento em curso. À medida que o dia descia para o crepúsculo, a cidade parecia recuperar a voz. Até mesmo os passos pareciam ter ganhado um propósito, como se cada pessoa que cruzava comigo carregasse uma parte de uma história que não me pertencia mais, mas que, de algum modo, me tocava. Eu me movia pela casa com um cuidado quase religioso, arrumando as coisas que antes pareciam erguer o suficiente para me manter de pé. As contas, as fotos dobradas de quando eu era acompanhada por alguém que não estava mais ali. A chaleira que soprava o vapor como se soprasse também as minhas dúvidas para longe. À noite, o ritual voltou a acontecer. Eu preparei o café, deixei que escorresse o aroma pelo corredor, ouvi o ruído da porta do apartamento, marcando o tempo com cada passagem de ar que o vento fazia pelas frestas. O mesmo taxi driver apareceu, como se o tempo tivesse ajustado um relógio dedicado somente a nós dois. Ele não sorriu, não contraiu a boca com uma ironia leve. Havia na sua expressão uma determinação contida, a forma de alguém que já escreveu em silêncio a própria linha de defesa. O carro dele parecia respirar comigo, o motor suave marcando o compasso da minha respiração, o cheiro de café que ainda ficava no ar como uma lembrança que não queria partir. Você não foi para casa hoje à noite, ele começou, sem rodeios, mantendo o brilho seco nos olhos que não revelavam alegria nem medo. Apenas a certeza de que sabia algo que eu ainda não sabia ler. Eu não respondi com perguntas rápidas. Mantive o silêncio, aprendida pela vida, que às vezes é mais eficaz do que palavras para entender o que não cabe no mapa de uma noite comum. O trajeto não foi longo, mas cada quarteirão parecia guardar uma memória diferente de mim mesma. A sombra do meu rosto, refletida no vidro, o reflexo da rua que se tornava uma linha contínua entre o que eu era e o que alguém poderia estar esperando que eu fosse. Ele parou em um ponto alto, onde as casas se agrupam como testemunhas silenciosas de segredos que não devem ser contados, e ficou imóvel, ouvindo apenas o sussurro do motor e o zumbido tênue das lâmpadas na calçada. Olhe, ele disse, apontando com a mão plana para a casa, atravessando a rua, a casa da frente da sua, aquela que sempre parecia ter uma vida própria, como se respirasse ao som dos movimentos dos outros. A luz ali estava diferente, não porque fosse mais forte, mas porque parecia dividir o que era interior e exterior de forma quase cruel. Uma tela que deixava ver-se o interior apenas através de sombras que se moviam como se alguém estivesse passando diante de uma lente translúcida. Ele não apontou nenhum rosto específico, apenas mostrou com o dedo a janela do segundo andar, onde o cortinado tremulava sem explicação, como se alguém ali tivesse decidido deixar o segredo tocar a gente do lado de fora. Seu vizinho está observando você, repetiu ele, a voz quase sem timbre, sem desafinar de emoção. Não vá para casa hoje à noite. Amanhã eu te mostro a prova. A frase caiu sobre mim como uma pedra que não se pode desentortar. A cidade, que sempre parece ter olhos de vidro, agora tinha olhos que piscavam de longe com uma paciência que não dá tréguas. A ideia de que alguém ali perto pudesse estar me observando, não apenas meu caminhar noturno entre o trabalho e o lar, mas cada passo que eu dava para reconstruir a vida que eu tinha perdido, era uma versão de medo que não me era estranha, apenas mais concreta, mais real. A visão da janela, o ferrolho de madeira do portão, o eco do motor do carro, tudo parecia ter ganhado um novo significado, como se a minha vila de sombras tivesse finalmente decidido falar alto o suficiente para que eu ouvisse. No caminho de volta para o meu prédio, o silêncio ganhou uma qualidade tensa. Cada sombra parecia deslocar-se com uma intenção. Cada cidadezinha que atravessávamos ganhava um segredo colado à cintura. E eu, que sempre fui tão cuidadosa para não fazer perguntas em demasia, sentia-me, pela primeira vez, parte de uma narrativa na qual eu não havia pedido para entrar, mas que parecia ter uma porta que se abriu apenas para que eu pudesse vê-la. Ao chegar em casa, a casa parecia mais alta, mais vigilante. O silêncio não era o repouso dos objetos, era a respiração de alguém que não está só, alguém que observa, com paciência de quem sabe que a verdade não corre,
Ela caminha, lenta, pela beira da calçada, esperando que eu dê o meu passo seguinte. No corredor, encontrei apenas o cheiro antigo de café que não consigo apagar, o barulho da minha própria respiração e o vazio que, de repente, começou a não me parecer mais apenas vazio, mas um espaço onde poderia caber a verdade que ainda não compreendi. Coloquei a xícara na gaveta, fechei a porta da cozinha com mais força do que o necessário e, por um momento, senti que o mundo inteiro se inclinava para me observar como se eu estivesse prestes a ser revelada. O motorista, com aquele silêncio que falava por si, ficou ali ao meu lado, apenas o tempo suficiente para que eu reconhecesse que a noite não era apenas a distância entre um final e outro, mas um território onde o medo poderia ser transformado em uma escolha. E assim, sem prometer nada além de minha própria coragem, decidi que não recuaria. A cada batida do meu coração, a cada respiração que me restava, eu preparava minha mente para o que viesse a seguir, para o que a prova poderia exigir de mim. Porque, se há algo que aprendi desde a morte dele, é que a verdade não escolhe hora nem lugar para aparecer, apenas encontra quem está pronto para encará-la. Na noite seguinte, o relógio marcou o início da minha nova ronda com uma precisão que me assustava menos pela inevitabilidade do que pela repetição do gesto. O café foi preparado com a mesma pressa e o mesmo cuidado. Não era mais só uma bebida, era a linha tênue que me prendia ao chão, a promessa de que, se eu bebesse devagar, a cidade não me arrancaria ainda os pés. O apartamento, que até então parecia um refúgio, começava a soar como um palácio ainda sem rei, onde cada ruído poderia esconder alguém observando, esperando o momento certo para atravessar a cortina invisível entre o meu mundo e o deles. O taxi driver apareceu no portão da minha memória, como quem volta a um lugar antigo para confirmar que tudo ficou exatamente no lugar em que deveria estar. O carro dele parecia ter cintilado um pouco mais, como se o motor tivesse sido acordado por uma canção sussurrada apenas para nós dois. Mantínhamos as palavras curtas, as perguntas mínimas. O silêncio, entre nós, era um acordo não escrito que ajudava a manter a verdade afastada do fogo que a cidade poderia reacender a qualquer passo. Ao iniciar o caminho, ele apontou com o dedo a uma linha de luzes que cortava a rua como uma cicatriz de vidro. A casa da frente, aquela com cortinas que sempre pareciam balançar sem vento. Não havia necessidade de palavras para dizer o que já aparecia na minha mente. Havia alguém ali, alguém que observava sem pressa, alguém que não precisava levantar a voz para deixar claro que o jogo tinha começado. O motorista deslizou pelo trajeto com uma calma contida, como se cada curva fosse uma decisão calculada para não me puxar de volta ao colo do medo, mas para me levar a ver o que eu precisava ver para entender o que eu ainda não entendia. "Você viu a janela do segundo andar?" Ele perguntou sem olhar para mim, apenas apoiando a pergunta em sua voz que não carregava entusiasmo nem ironia, apenas uma certeza. Eu apenas assenti, porque de alguma forma eu já havia visto aquilo antes, só não tinha conseguido nomeá-lo sem o peso da noite sobre os ombros. A janela não era apenas uma janela, era um olho que se movia quando as cortinas pareciam respirar, um olhar que não piscava, que não precisava de coragem para ficar ali, esperando que eu reconhecesse a verdade que o silêncio insistia em esconder. "Seu vizinho está observando você", ele repetiu, não como uma ameaça, mas como uma observação fria, quase clínica, de quem sabe que isso não é um rumor, mas um mapa. Não foi pedido que eu concordasse. Foi apenas mostrado, com a frieza de quem já viu muitas casas e muitos segredos se esconderem atrás de portas que nunca deveriam abrir. Não houve pergunta, apenas o peso de uma sugestão. Se eu quisesse continuar, teria que escolher entre manter o segredo onde ele fica mais seguro, dentro de mim, ou fazer a travessia que poderia me arrastar para fora, onde o mundo não espera por mim com a mesma gentileza de antes. Ao chegar ao mesmo ponto de sempre, o carro estacionou sem alarde na sombra que a noite oferecia à fachada da minha casa. O ar cheirava a chuva antiga e a café frio, aquele aroma que parece prometer proteção e ao mesmo tempo lembrar que tudo pode mudar num instante. Desci, encarei a distância entre a porta e o vidro da vitrine, entre o que eu sabia sobre os olhos do vizinho e o que eu ainda tremia em admitir que poderia estar acontecendo ali, bem diante de mim.
O motorista não disse uma palavra quando eu desci. Fechou a porta com o mesmo cuidado de quem não quer acordar um animal adormecido. Eu fiquei na soleira por um instante, ouvindo o motor morrer no silêncio, ouvindo a cidade respirar atrás das cortinas fechadas da minha vizinhança. E então, no corredor, o cheiro antigo de café que eu deixava para ele ganhou outra camada. Parecia que aquela noite era uma porta entreaberta, não para me revelar um segredo, mas para me lembrar de que eu ainda tinha a escolha de atravessá-la ou não. Antes de entrar, olhei pela janela do meu quarto e vi a rua, estreita e inquieta, com sombras que pareciam se mover ao meu redor como se esperassem que eu fizesse algum movimento. A cada passo que dava em direção ao interior, a casa respondia com um estalo leve, como se a madeira soubesse que eu estava prestes a decidir algo que mudaria o curso da minha noite e, quem sabe, da minha vida. O que eu não sabia naquele instante era se a decisão seria de seguir o mapa que alguém montou para me guiar até a verdade ou de rasgá-lo e esconder o frágil equilíbrio que eu havia encontrado entre o luto e a lucidez. A noite ainda guardava segredos, mas uma coisa começou a ficar clara. O que brilhava na escuridão não era apenas a curiosidade que me consome. Era a urgência de entender por que alguém do lado de fora parece ter tanto poder sobre o que sucede dentro de mim. E naquele momento, eu compreendi que o próximo passo não seria apenas sobre o que eu fazia para manter a minha casa em ordem, mas sobre o que eu permitia que a cidade me mostrasse sobre quem eu sou quando ninguém me vê de verdade. A noite seguinte chegou com o peso de uma regra não escrita que a cidade parece impor a quem ousa escutar o silêncio entre dois batimentos. O café foi preparado com a mesma precisão que se usa para acender uma vela em um cômodo escuro. Cada gota derramada no copo parecia uma lembrança que se recusa a desaparecer. Cada aroma que se espalha pelo corredor, uma lembrança de quem não está mais ali para confirmar que ainda somos dignos de continuar. Eu fechei a porta da cozinha com cuidado quase ritual, como se ao trancar a casa eu pudesse construir um escudo contra o que não se vê, mas sabe-se que existe do outro lado do vidro. O taxi driver reapareceu na minha memória como se a cidade me empurrasse de volta a uma linha de tempo que eu já havia escolhido não percorrer mais. O veículo dele parecia ter ganho um suspiro a mais, uma cadência ligeiramente mais lenta, como se o motor tivesse aprendido a respirar junto comigo. Não falava muito, o que me agradava quando a cabeça girava com a ideia de que a verdade não precisa de palavras para se aninhar nos cantos mais frios do peito. Mantínhamos o silêncio como quem segura um segredo à altura dos ombros, que não se revela nem se entrega, apenas se observa para o momento certo em que as palavras deixem de ser abrigo e se tornem testemunho. Ele apontou para a linha de luzes que cortava a cidade, uma cicatriz de vidro desenhada na noite pela passagem dos carros, pela respiração das lojas que ainda persistiam abertas. Não havia necessidade de dizer muito. A casa da frente, a janela do segundo andar, aquele brilho que não dizia quem estava lá dentro, mas que parecia dizer que alguém ali acompanhava o ritual da minha entrada noite após noite. Eu observei com o corpo um pouco afastado do orgulho que ainda me restava, o peso de ficar exposta ao alcance de olhos que não pedem licença para olhar. A cada minuto, o universo à minha volta parecia se contrair, como se o ar fosse comprimido pela ansiedade de alguém que sabe que algo famoso ou terrível poderia emergir da sombra de uma cortina. Você viu a janela do segundo andar. Ele repetiu, com a voz baixa que corta o ruído do motor sem soar ameaçadora. Não foi preciso perguntar. Eu apenas confirmei com um leve aceno, porque de alguma forma eu já havia visto aquilo antes, só não soubera dar nome àquilo que os olhos do Endo lembram. A janela não era apenas uma janela, era uma espécie de oráculo que não responde, apenas observa, esperando a hora em que alguém tenha coragem suficiente para encarar o que está lá dentro, ou a coragem suficiente para fingir que não existe. O silêncio entre nós não era medo, era um acordo de leitura, de que cada noite é uma página que alguém escreve sem o outro ler de antemão. Seu vizinho está observando você, ele sussurrou, e a frase não caiu como uma pedra, mas pesou como uma certeza que não precisa de confirmação para existir.
Não era uma ameaça, nem uma revelação retumbante. Era uma notícia contida, uma linha de ponto e vírgula que separa o que você sabe de si daquilo que o mundo pode saber sobre você sem perguntar. Não houve pedido nem resposta, apenas a compreensão de que, se eu quisesse seguir o trajeto, eu teria de atravessar uma fronteira interna que eu vinha adiando desde a hora em que entendi que a saudade do marido não me deixaria desaparecer, mas poderia me guiar, de forma tortuosa, para uma verdade que eu ainda não ousava pronunciar. Ao estacionar na sombra da minha própria casa, o carro parecia respirar comigo. Cada sopro do motor, um lembrete de que a noite não é apenas a ausência de luz, mas a presença de algo que respira no limite entre o que é real e o que é apenas uma chance de abrir os olhos para algo que não estava ali antes. Desci sem pressa, contei os degraus da escada com a cadência que a memória ainda impõe, e entre o cheiro antigo de café que insistia em ficar na garganta e o ranger da madeira sob meus passos, senti a presença de horas que não haviam findado ainda. Antes de entrar, olhei pela janela do meu quarto, como se pudesse, apenas olhando, ler o que a casa parecia temer ou desejar revelar. A rua, estreita e inquieta, não mudou de rosto. Continua a lançar sombras que se movem com a minha respiração, como se cada passo que eu dava ali fosse acompanhado por alguém que não se cansava de acompanhar. E, no entanto, o que vivi naquela noite não era apenas o retorno a um ritual. Era a percepção de que o mapa que alguém montou para me guiar já contava com minha aceitação, já contava com a minha dúvida. A cidade, com seus olhos de vidro, não desligava a câmera nem o fascínio que tem por quem tenta ser honesto consigo mesmo diante da noite. A casa pareceu respirar mais devagar quando voltei para o interior, como se qualquer abertura pudesse exalar o segredo que ainda não havia sido revelado, ou que já está sendo revelado de forma tão silenciosa que a gente só percebe quando o mundo inteiro parece ter uma razão para manter o segredo vivo. Eu fechei a porta da frente com uma delicadeza que não estava mais ligada ao medo, mas à decisão de não deixar que a casa se tornasse apenas um espaço vazio de lembranças. O motorista permaneceu invisível na minha lembrança por alguns segundos, até que a ideia dele, a presença dele, se tornasse parte daquele silêncio que me envolvendo, cobrindo a noite com uma camada de expectativa. Ao final da noite, quando o café já tinha frio e a cidade pareceu adormecer por um instante para ouvir o que eu diria a mim mesma, percebi que não se tratava apenas de guardar segredos ou de vigiar o que fica do lado de fora. Era, acima de tudo, um teste silencioso de coragem. A minha escolha de olhar para dentro, de reconhecer a minha própria vulnerabilidade, de aceitar que a história que eu vivo agora não é a do marido, nem a de uma cidade que observa, mas a minha história, escrita com passos que eu ainda não sou capaz de dar por completo. E naquela noite, o silêncio não era apenas ausência de som, era a possibilidade de uma verdade inteira prestes a se erguer, como um rosto que finalmente encontra o que precisava para se reconhecer no reflexo da janela. O próximo passo, eu soube, seria uma travessia que eu ainda não havia decidido realizar. E por isso, a vida continuava a respirar comigo, uma respiração de quem sabe que algo importantíssimo está a ponto de acontecer, ainda que ninguém saiba exatamente o que. A cidade parecia segurar a respiração quando o táxi se aproximou da linha de luzes que cortam a minha rua, como se cada lâmpada fosse um olho que não quer piscar. O motor sussurrava uma canção que eu já conhecia de cor, a cadência do uníssono entre o meu coração e o silêncio do banco ao lado, onde o motorista, pela primeira vez em muito tempo, falou menos do que o habitual. Não foi uma conversa, foi um acordo de quem sabe que há algo que não pode ser dito em voz alta, porque pode grançar as paredes da casa onde ainda guardo o cheiro do café que deixo na gaveta ao lado da chaleira. Ele estacionou na sombra da casa da frente como se soubesse o que procurávamos naquele trajeto. Não apontou para a janela do segundo andar com dedos trepidantes, nem fez perguntas rápidas para quebrar o peso do segredo. Apenas pulou o freio com cuidado, abriu o vidro o suficiente para que o ar frio entrasse sem romper o nó que eu sentia na garganta e chamou minha atenção para a linha de luzes que cortava a rua. Não disse nada além do que já tinha sido dito na noite anterior,
que o vizinho observava, que a prova existia, que o mapa precisava ser entendido não por palavras, mas por olhos que enxergam o que os outros não querem ver. Olhe, ele repetiu, com a voz tão contida que parecia não pertencer a ninguém, apenas a um reflexo no espelho retrovisor. A janela do segundo andar da casa à frente brilhava com uma luz que não dizia quem estava ali, mas que parecia respirar junto com a cortina que tremia sem vento. O cortinado se abriu 1 centímetro, só o suficiente para deixar ver uma sombra que não se movia como quem caminha, mas como quem observa sem pressa, como uma figura esperando o momento exato para aparecer e desaparecer sem ruído. Não houve rosto, apenas a certeza de que alguém ali, do outro lado, homologava o que eu começava a entender, que a cidade não me observava só na rua, mas me cercava de forma que eu nem tinha coragem de nomear. Seu vizinho está observando você, ele sussurrou, não como uma ameaça, mas como uma linha de descrição que não pede confirmação, apenas aponta para o que é visível quando a casa fica em silêncio demais. Não vá para casa hoje à noite. Amanhã eu te mostro a prova. A frase não caiu como uma revelação, mas como uma pedra de uma arqueologia íntima, daquelas que você encontra no sótão da própria vida e que não sabe se deve arrancar ou conservar. Saí do carro com a cabeça cheia de perguntas que não cabiam em voz alta, cada degrau da escada marcando o compasso de uma pressa que não era de chegar, mas de entender por que o mundo de fora parece ter decidido se misturar ao mundo de dentro como se fossem a mesma coisa, apenas separados por uma linha invisível de cortinas e janelas. A porta de casa rangeu ao fechar, lembrando-me que o lar não é apenas abrigo, mas um ponto de encontro entre o que eu já vivi e o que ainda pode vir a acontecer. O cheiro antigo de café flutuou pelo corredor, tão presente quanto a respiração que não quer pedir licença para existir. No quarto, a rua parecia existir também ali, dobrada na curvatura da cortina, como se o vidro pudesse provar que minha vida não era apenas um conjunto de noites em que volto para casa, mas uma história que se constrói em segredo, em cada olhar que atravessa a distância entre a minha porta e a do vizinho. Passei a mão pela parede, como quem afaga uma linha de tempo que não se pode romper sem deixar marcas. Olhei para a janela do meu quarto e a cidade continuava a respirar lá fora, com seus olhos de vidro fixos nos meus passos, esperando o próximo movimento. Senti então uma curiosidade que não era apenas curiosidade, a sensação de que o próximo passo não era só meu, que há uma pessoa, ou uma cidade, ou uma teia de sombras, que já sabe o que vem pela frente e apenas confia que eu serei capaz de me adaptar ao que o segredo pede que eu veja. No silêncio final da noite, a casa tornou-se menos refúgio e mais antena, captando sinais que o dia ainda não havia codificado. Eu não sabia se a prova viria como uma verdade chocante ou como uma prova sutil de que eu mesma já comecei a caminhar na direção de algo que não consigo mais chamar de seguro. O que eu sabia, porém, era que o mapa que alguém desenhou para mim não era apenas uma rota, era uma escolha entre permanecer sob a proteção do meu próprio medo ou avançar pelo corredor sombrio onde a cidade respira junto comigo, cada respiração carregando a promessa de descobrir por que a observação não é apenas um incômodo, mas uma pista de quem eu poderia me tornar quando a verdade se aproximar sem avisar. E naquele instante, percebi que o próximo passo não seria apenas uma passagem física, mas uma passagem para dentro de mim mesma, onde a coragem ainda precisa ser treinada para enfrentar o que a noite deseja me mostrar. Naquela noite, a cidade parecia ter fechado o acorde final de uma música que começara a tocar sem que eu percebesse. O ar carregava o cheiro frio da chuva que não caía, apenas prometia. E o café que ainda restava na chaleira exalava um consolo amargo que não era suficiente para consolar a própria ansiedade. Eu me movia pela casa com um cuidado quase ritual, reparando nos mínimos ruídos, na linha que separa o meu mundo do mundo que parece observar por trás de cada cortina. Cada objeto tinha, agora, uma função de testemunha. A chaleira, o pano dobrado no tampo da mesa, o rolo de papel com as contas a pagar,
O retrato daquele marido que não voltaria para me dizer que ainda havia caminho a percorrer, mas que, de alguma maneira, ainda ocupava espaço nas minhas decisões. O taxi driver reapareceu na minha memória como uma lembrança que não se dissolve, apenas se agarra aos dedos e não solta. O carro, naquela noite, parecia ter ganho uma cadência mais lenta, como se ele mesmo estivesse ouvindo o que o silêncio sussurra entre uma troca de palavras e outra. Mantínhamos o acordo invisível de não dizer tudo em voz alta, porque as palavras, quando livres, poderiam incendiar a fresta de vidro que separa o que é meu do que o mundo quer que eu veja. O silêncio entre nós era uma forma de respeito, ou talvez de medo contido, de não romantizar o que já pesava demais para caber em uma conversa. Ao cruzarmos pela linha de luzes que cortava a rua, ele apontou para a casa da frente, com um gesto mínimo, sem mostrar os dentes nem exigir minha atenção com firmeza. A janela do segundo andar refletia a própria dúvida, aquela sombra que se movia sem pressa, como se alguém ali estivesse sempre esperando a hora exata para aparecer. Não havia necessidade de palavras para entender o que aquela visão me dizia. Havia alguém ali, alguém que acompanhava cada passo meu, como se eu tivesse adquirido sem querer um mapa de territórios que pertenciam a outra pessoa. Minha respiração ficou mais estreita, o peito parecia conter uma vela que tremia com cada brisa que atravessava o vidro do carro. Você viu a janela do segundo andar, ele repetiu, em tom que não era de alerta nem de segredo, apenas de reconhecimento. Eu já tinha visto aquilo antes, só não soubera nomear a lembrança que os olhos insistiam em lembrar. A frase seguinte, cortante e simples, caiu como uma linha de ferro sobre o asfalto. O vizinho está observando você. Não era uma ameaça formal, era de algum modo uma confirmação silenciosa de que o mundo exterior não apenas assistia, mas desenhava cada um dos meus passos para ver onde eu iria pisar. O motorista não pediu que eu concordasse, apenas deixou o verbo suspenso no ar, para que eu decidisse sozinha qual seria o próximo gesto que me manteria de pé diante de uma casa que parecia cada vez mais um palco onde a vida de alguém poderia estar prestes a se revelar. Estacionamos na sombra da minha casa e o ar frio entrou pela porta entreaberta do carro como uma lembrança que quis ficar. Saí com a marcha lenta, contando os degraus da escada, tentando fingir que o peso do segredo não me atingia com a brutalidade de quem sabe que o chão pode tremer a qualquer minuto. O cheiro antigo de café retornou pelo corredor, e eu o segui até o quarto, onde a cidade parecia ter ficado menor, comprimida pelas paredes que guardavam segredos que ninguém ousava nomear em voz alta. A janela ainda brilhava, e a cortina movia-se como se alguém a empurrasse de dentro para que eu pudesse ver a sombra que não dorme. Antes de fechar a porta, ouvi a voz dele, quase sussurrada, como quem não quer acordar a cidade inteira com o peso de uma certeza. Não era a mesma voz que me acompanhava nos caminhos noturnos. Era uma versão dele que parecia ter sido afinada pelo segredo que nos rondava. Ele apenas repetiu, com a sobriedade de quem já viu demais para se deixar perturbar por um simples tremor de medo. Amanhã eu te mostro a prova. Aquelas palavras não chegaram como uma explosão, mas como uma semente que cai no silêncio, esperando a chuva certa para germinar. E enquanto eu fechava a porta da casa, percebi que aquela promessa não era apenas sobre alguém do lado de fora. Era, sobretudo, sobre uma parte de mim que ainda precisava se reconhecer diante da própria coragem. Foi minha própria sombra que me seguiu até a cama. Não como inimiga, mas como lembrança constante de que o mapa que alguém desenhou para mim não era apenas uma rota física. Era um roteiro interno que me desafiava a atravessar fronteiras que não tinham paredes nem portas, apenas o brilho de uma janela que não fecha. O sono não chegou de imediato, ficou ali, entre a curiosidade e o medo, hábil em me lembrar que o próximo passo não é apenas uma escolha de onde eu piso, mas de quem eu permito que eu me torne quando a noite coloca seus olhos sobre mim e a cidade respira com a paciência de quem sabe que tudo pode mudar, inclusive a minha própria maneira de ver o mundo. E, naquele silêncio entre o presente e o que poderia vir, eu senti que a prova, aquela promessa que parecia tão distante, já começava a se insinuar dentro de mim,
como uma porta que pode se abrir ou se prender, conforme a mulher que eu ainda não terminei de reconhecer em frente ao espelho da minha própria vida.